Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Fábio Ricota e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo de onboarding para clientes, novos clientes de agências digitais. Esse talvez seja um tema que nem todo dono de agência acaba pensando, o que é onboarding, né? O que eu tenho que fazer quando eu tenho um novo cliente na casa? Esse termo, né, onboarding de novos clientes, ele normalmente ele é mais discutido em empresas de software, né, de SaaS, ou de, vamos colocar num jargão mais popular aí, essas ferramentas online, né, as ferramentas online que existem no nosso cenário. Por exemplo, RD, por exemplo, HubSpot, por exemplo, qualquer outro software, Runrun, como a gente utiliza, Trello. Em muitos desses softwares, quando você loga na ferramenta, o próprio sistema já te dá algumas dicas, né? Querendo ou não, hoje a maioria dos softwares também que você acaba instalando no seu computador também faz essas dicas. Isso nada mais é do que um processo de onboarding, mostrar para o cliente como funciona o produto. E isso também funciona para serviços, não tem nada de errado você fazer também um modelo de você mostrar para o seu cliente como funciona o seu serviço. Então, obviamente, a sua conversa já no comercial, ela já vai sendo um pouquinho do processo de onboarding, porque você termina o processo comercial com o seu cliente falando aceito, né, para o que ele quer, para o valor que você colocou, e depois ele pergunta, agora quais são os próximos passos? É onde você fala, olha, agora nós vamos elaborar o contrato, uma vez o contrato assinado, nós vamos fazer a primeira reunião com a nossa equipe, e nessa reunião nós vamos fazer X, Y, Z. Você já deu uma pitada de um processo de onboarding, que é, ou seja, explicar para ele tudo que vai acontecer. E essa reunião inicial é a reunião que você precisa para fazer o processo de onboarding com o seu cliente, explicar como vai funcionar, tá? Então, no geral, o que você deve fazer no seu onboarding? Eu vou tentar exemplificar aqui se eu fosse uma agência só de mídia, né? Imagina que eu vou fazer um trabalho de Face ou de Google, né? De AdWords. E aí o meu cliente chegou, eu vou apresentar a minha equipe para ele, então já começa por aí o processo de onboarding explicando quem é responsável pelo quê, quem é o atendimento, se não tem atendimento, quem vai ser o contato dele, apresentando cada uma das pessoas, ou se é você somente que é operacional, no caso o teu comercial vai fazer esse contato, a gente usa esse modelo do comercial que a pessoa já conhece, né? Imagine que o André acabou de comprar um serviço aqui da Agência Mestre, o comercial sou eu. Eu vou apresentar, André, esse aqui é o João, essa aqui é a Paula, essa aqui é a Joana, que vão trabalhar no seu projeto. E cada um deles vai fazer cada uma dessas etapas, né? E aí cada uma das pessoas vai entrar no seu nível de detalhe, provavelmente vai estender um pouquinho mais o briefing, alguma pergunta adicional e tudo mais. E a sequência beleza, a partir de hoje como segue o seu trabalho? Então, em até 5 dias, nós vamos configurar a sua MCC do Google e sua Business Manager, que são as ferramentas ali de gerenciamento de mídia, tá? De Google e de Face. Estou só dando um exemplo. Com mais 5 dias, nós vamos instalar o pixel de conversão, que é o quê? O que atribui a venda, né? Ou atribui uma conversão de lead dentro do seu site. Depois, só em Google, eu vou instalar para você um sistema para traquear ligação de telefone para o seu comercial, para a gente poder registrar que as campanhas estão gerando venda. Legal? Depois disso, nós vamos criar uma landing page para você, ou seja, uma página para receber o tráfego dos nossos anúncios. E essa página vai ser feita com tanto tempo. Para essa página, nós vamos elaborar uma ideia, vamos apresentar para você, você vai aprovar, depois de aprovada a gente cria essa página e coloca ela no ar, tá? Então você vai ter que aprovar essa página, se você vai ter um período de X dias para poder aprovar essa página. Então, em seguida, nossa campanha entra no ar, uma vez aprovado, eu já vou ter criado os anúncios em paralelo, já estudei o seu público e com 25 dias a sua campanha vai estar no ar. Então a expectativa do cliente vou olhar tudo que está acontecendo por aqui, né? Contratei o serviço e com 25 dias o serviço vai de fato começar a rodar, né? Ele vai sentir que os anúncios estão começando a rodar. E tá tudo bem, né? Os anúncios começarem a performar aí depois de um certo tempo, mas desde que você dê a clareza, o onboard é justamente para isso. E aí você pode falar, olha,
a cada 2 semanas, ou toda semana, ou a cada 15 dias, a cada uma vez por mês, não sei qual que é o seu modelo, eu vou fazer uma otimização na sua conta. Essa otimização vai contemplar A, B, C, D, E, F, G, H itens, né? Se você, porventura, quiser solicitar uma campanha, você tem que me fazer até o dia tal. E eu, normalmente, para cada vez que você faz a solicitação, eu preciso de 5 dias úteis para colocar a campanha no ar. Por quê? Porque eu tenho que demandar o banner, eu tenho que demandar tal coisa, eu tenho que criar as copies e eu ainda tenho que aprovar com você. Então, o legal do onboard é você detalhar como é todo o processo para ele não ter nenhuma dúvida, tá? E isso também funciona para a criação de um site, por exemplo. Se você está desenvolvendo um site para o seu cliente, ele chega lá, você vai explicar cada uma das etapas. Olha, a gente vai ter a etapa do wireframe, a gente vai ter a etapa do layout, a gente vai ter a etapa do desenvolvimento, a gente tem a etapa de colocação do conteúdo, a gente tem a etapa de validação final e a etapa de colocar o seu site no ar. O que você tem que fazer em cada etapa? O que eu preciso de você e o que você vai precisar de mim ao longo dessa jornada, tá? Então o onboard é justamente para explicar o processo, como que ele se dá. Obviamente o onboard não pode ser muito chato, não pode ser tão burocrático, a ideia é dar um mapa para a pessoa do que vai acontecer, você não precisa explicar detalhe por detalhe, mas ele deve ser realizado de preferência na primeira reunião sua com o seu cliente. Isso evita muito os problemas que você vai ter no futuro. Só que tem outra coisa que evita também esse problema ou outros problemas no futuro, que é a não formalização do onboarding depois que ele acaba. Quando você chega no final de uma reunião de onboarding, né, fez o briefing e tudo mais, o fato de você não oficializar, fazer uma ata e passar tudo que você falou por voz, por escrito, pode prejudicar muito o seu projeto. Por quê? Porque, cara, às vezes é tanta informação e aquele cliente nunca trabalhou com uma empresa organizada que vai entrar por aqui e vai sair por ali. Ele vai lembrar de algumas coisas, mas vai esquecer de outras. Por exemplo, o prazo que ele tem para aprovar um wireframe ou um layout é de 3 dias. Ele às vezes não vai lembrar. E aí quando você fala, mas eu falei isso lá no onboard, aí você fala, putz, mas eu nem lembrava, você me falou tanta coisa. Então o ideal é que você coloque isso em um documento, formalize isso em um documento depois da reunião, você termina a reunião falando, olha, eu vou te enviar tudo isso aqui, pode ficar tranquilo, eu vou te enviar tudo isso aqui por e-mail, vai ter um documento oficial que fala tudo sobre onboarding e isso vai te ajudar ainda mais a transformar o seu cliente em um cumpridor ou pelo menos estar mais alinhado aos processos da sua empresa, que é onde normalmente acontece algum tipo de atrito. Às vezes vai ter um cliente que vai falar, poxa, mas eu solicitei a campanha na sexta-feira, 5 horas da tarde, hoje é segunda, 9 horas e a campanha ainda não está no ar. Amigão, primeiro que aconteceu o final de semana no meio, né? Mas segundo, como que nós combinamos no onboard? Toda solicitação eu tenho um prazo de 5 dias úteis para poder te entregar. Então quando você faz isso, esse alinhamento de expectativa, isso vai ser ajudado. E o último item também para você se isentar de problemas no futuro é que tudo que você conversar no onboarding esteja pautado no seu contrato. Então, por exemplo, igual eu falei, poxa, se você falar no onboarding que vai demorar 5 dias úteis, no seu contrato não pode estar falando que demora 3 dias úteis, tá? Pelo menos isso, não pode estar uma coisa contradizendo a outra. O ideal é que tudo que você apresenta no onboarding tenha também no seu contrato ou pelo menos tenha algo muito similar no seu contrato. Por exemplo, que uma vez no contrato deveria estar escrito, por exemplo, uma vez que você solicita uma campanha para minha equipe, a equipe vai te responder com um prazo a ser definido por exclusivo critério dela. Beleza, você está respaldado e no onboarding você afirmou que vai demorar 5 dias. Só que um detalhe, uma vez que você faz um onboard e fala que tem esse período, ele passa também a ser um documento oficial da sua empresa. Então cuidado com o que você promete no onboarding para o seu cliente. Se você não puder cumprir, realmente vai te dar um pouquinho de dor de cabeça, porque aí você vai ter que bater com o contrato, vai ter que bater com o documento oficial da sua empresa e isso não é legal para nenhuma das duas partes. Por fim, pode parecer uma burocracia exagerada do meu lado, mas o processo de onboarding e o cumprimento desse processo de onboarding, eles vão aumentar a sua taxa de retenção de cliente, que a gente já sabe, se você acompanha aqui o canal, você já sabe, também eu falo bastante no meu treinamento para donos de agência ou agência 10X, que a retenção é a grande arma do dono da agência, que é ele que dá sustentação para você fazer a tomada de decisão. Então, quanto menos atrito você tiver ao longo do processo, né, com o seu cliente, mais ele vai ficar na casa, mais ele vai investir na sua agência. Então, você sempre deixou claro para ele, então ele confia em você e também ele cumpre o que você já confirmou com ele. Ou ainda, se ele não quiser cumprir, você fala, olha, mas eu
Eu expliquei no onboarding para você que era dessa forma. Você foi transparente com ele. E uma vez que isso aumenta a sua taxa de retenção de clientes, provavelmente também o seu faturamento aumenta, porque você está continuando ali, logo eu espero que você esteja adquirindo novos clientes, mas uma vez que você tem a retenção e novos clientes, você começa a escalar muito bem o seu negócio. Também do lado da tua equipe, uma vez que você tem um processo de onboarding muito bem definido, a tua equipe consegue trabalhar de forma homogênea com todos os clientes. Então você tem ali a guideline que todo mundo segue, tanto a sua equipe quanto seus clientes precisam seguir para o bom andamento do projeto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você ficar com qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você ainda não acompanha aqui o canal, aproveita para se inscrever se você estiver no YouTube. Se você estiver no Face, clica aqui em cima no nome da minha página e aí você vai conseguir seguir lá, dar um like e aí você vai receber vários vídeos ao longo de toda a semana e tem vídeo novo como esse aqui todas as semanas, beleza? Eu sou o Fábio Ricota, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.